Olá minha gente, sou Alexandre Maquin aqui do Tempo de Tela e hoje eu quero falar com vocês da nova animação que chegou na Netflix, no caso de Midnight Gospel, que tem a participação, na verdade tem a criação do Pendleton Ward, que é basicamente o criador de uma das minhas franquias favoritas na animação, Hora de Aventura. Bem, ela só perde só pra mim pra Steve Universe, mas outro dia a gente fala sobre isso. Então, quando eu tive essa surpresa de saber que o Ward estava fazendo uma nova animação e que no caso agora era para um público adulto, não sei exatamente na época o que isso queria dizer, vocês podem pensar que eu fiquei bastante animado. Só que o que eu assisti, cara, tava de longe o que eu esperava. Não de uma maneira negativa, não entendam isso. Só que foi muito fora da caixinha pro que eu tava imaginando. Mas simbora para mais uma crítica. Bem, a série conta a história de Clancy, que é um adulto nos seus 44 anos, mesmo que isso não apareça em nenhum momento, que aparentemente se mudou para uma nova região, lá é uma faixa cromática, que basicamente porque tem um terreno mais barato, sabe? Recomeçar a vida num lugar mais barato. E ele tem o sonho de ser um podcaster bem famoso, sabe? Que ganhe bastante dinheiro. Que aqui é basicamente chamado de Video Space Cash, que é a mesma coisa. Que então, basicamente, nós temos o nosso personagem que quer fazer esse podcast e ele vai entrevistando vários seres mágicos, místicos, vale qualquer coisa basicamente. E para isso ele tem um simulador de segunda mão e de realidades. Então, cada episódio ele entra no simulador, faz uma viagem para qualquer lugar, ele, sei lá, quer ir atrás de um sorvete, vai no planeta A, B, qualquer coisa vale, e entrevista uma pessoa. Então, aí que tá o lance. Quando eu comecei a assistir, o primeiro episódio mesmo já dá essa noção. Eu poderia ter assistido essa animação toda com a tela desligada, só escutando como se fosse um podcast. Porque a imagem que aparece e o que eles estão falando não necessariamente se cruzam. Tipo, o primeiro episódio, o Clancy ele vai para uma terra e vai falar com o presidente dos Estados Unidos daquele lugar que está passando sobre uma invasão zumbi. Beleza, só que nisso eles estão fazendo uma discussão sobre o uso de drogas e dos seus vários tipos, sobre o que é bom, o que é ruim, sobre filosofia no meio disso. Então, as cenas de massacre ao fundo não necessariamente têm a ver com o que está acontecendo, entende? E isso acontece com todos os episódios. Então eu tenho uma certa dificuldade de recomendar essa animação, porque eu gostei dela, mas eu compreendo quem não gostar dela. Vai falar, caraca, que parada viajada. Porque é viajada. Talvez eu tenha gostado por um momento de espírito, porque normalmente os temas são sobre perdão, sobre não bem religião, mas sobre filosofia, aceitação do inevitável, sabe? Ele vai para uma temática mais adulta, só que no sentido, não... Bem, tem uma carnificina ao fundo, tem tudo isso, mas é mais uma questão espiritual. E acho que é basicamente isso que acontece. Só que aí tem vários outros pontos que vamos falar agora. Uma grande sacada pra mim nessa animação é que enquanto nós temos o nosso personagem fazendo essas viagens e discutindo basicamente filosofia e aceitação e todos os outros pontos, a vida dele não funciona dessa forma. Tipo, ele vai basicamente para planetas que estão à beira do fim. Eu acho que todos os planetas que ele foi acabam terminando em um apocalipse, explode, acontece alguma coisa nesse nível. Tem uma guerra civil. E o que os personagens estão falando lá dentro é sobre paz, amor, harmonia, o que não combina com nada do que está acontecendo. Ele viaja para esses mundos, o que me lembrou muito as minhas aulas de filosofia lá no ensino médio, em que você ia lá para aula e escutava o professor falando do, sei lá, um filósofo 1. Ele falava e você concordava, nossa, é isso mesmo. Semana seguinte falava do filósofo 2, você também concordava. Aí chegava na terceira semana, falava do terceiro filósofo,
que negava os dois primeiros, você também concordava. Então, tipo, você não tinha exatamente eu não tinha pelo menos um entendimento crítico. Eu só, nossa, parece muito interessante. Nossa, isso é verdade que ele tá falando. E é exatamente o que acontece aqui. Porque enquanto o nosso personagem tá indo, fazendo todas essas discussões, ele volta pra casa dele, a máquina que ele usa, o simulador, ela todo momento está pedindo que ele conserte ela. Porque ela está dando problemas e ela implora pra ele. E ele se nega, basicamente. Sabe, ele tem uma ideia, ele é um personagem meio bobo, dúbio. Porque enquanto que em um momento ele tá filosofando sobre o amor, o perdão e coisas do tipo, aí ele volta pra casa dessas aventuras e tipo, a irmã dele liga pra ele falando sobre perdão também, que ele não aceita. Você tem a máquina dele, o simulador, pedindo ajuda que ele nega. Você tem, sei lá, tem um episódio que ele consegue uma flor que tem poderes curativos. E nisso ratos aparecem no quintal dele, tipo, procurando a cura. Que ele também nega pra esses ratos. Então, tudo que ele escuta e que ele concorda, ele chega na hora e nega. Tipo, há uma incoerência no personagem que eu gosto muito. Mas, tipo, isso não acontece apenas com ele. Você tem muito desses personagens que falam uma coisa, que pregam amor, mas que na hora H não fazem isso. E quando você começa a ver os personagens com que ele conversa, tipo, você tem um momento que ele vai conversar com o Homem-Peixe, que tá o episódio todo falando sobre você se desprender das coisas materiais, sabe, perdoar o seu passado, mas que chega no final do episódio e ele vai lutar contra o ex-amante da sua esposa. Ou era algo bem parecido com isso. Ou ele tem um episódio que ele encontra uma cavaleira que tá falando sobre perdoar os seus inimigos, mas também chega no final e vai se vingar de um príncipe. Então, tipo, todo mundo é meio hipócrita aqui. E eu acho que esse é um ponto legal que o Ward captura bem. Tipo, não adianta você falar sobre a paz, o amor, a harmonia das coisas, porque não é tão simples assim. Você fica todos os episódios vendo essa beleza das coisas, nossa, dá pra todo mundo ser feliz e harmonioso, mas que não é assim que funciona e, cara, eu adorei muito isso. Um outro ponto importante dessa animação é tipo, sim, os episódios são meio vagos entre si, mas você ainda tem uma linha condutora que é o protagonista, que é o Clancy. Tudo bem que em algum momento, no final, ele acaba mudando o nome dele. Não sei, eu não entendi muito bem isso, mas eu acho que tinha mais a ver com a máquina ser de segunda mão. Teria que assistir de novo. Que fala bastante, tipo, eu acho que a solidão é um ponto importante aqui nessa obra. Você tem o Clancy, que ele quer ser o podcaster lá boladão, só que na real ele tem tipo um inscrito. E tipo, você não vê ele interagindo com outras pessoas. Na verdade, você tem que ter uma fuga dele da realidade. Ele aceita ir para esses outros mundos e ter conversas brilhantes, mas chega na vida dele, tudo que ele faz é negar tudo isso. Então, a solidão é um ponto muito importante nessa obra que me pegou de jeito também. Fora que também as últimas duas entrevistas, os últimos 2 episódios, que fala sobre a morte e a aceitação, sabe? A morte mais no caso de um ente querido, mexeu legal comigo, sabe? Pegou pesado. E que, cara, fica bem legal o episódio. Na verdade, dá um fechamento para essa temporada de boa mesmo. Bem, finalizando aqui, já deve estar ficando até grande esse vídeo. The Midnight Gospel, ele tem uma ideia de passar mensagens filosóficas. Eu acho que a maior parte delas são de reconfortante, tendo em vista que os episódios normalmente acabam em um apocalipse e os personagens que ele está entrevistando têm uma certa noção disso. Mas que ao mesmo tempo, mesmo nessa superfície seja uma mensagem, mesmo que na parte superior dessa mensagem seja bonito, quando você vai acompanhando os episódios, você vê que
não é tão simples assim. Então, mesmo sendo mensagens bonitas, eu acho que a animação faz você refletir sobre essas mensagens. É bonito falar do amor, mas é difícil praticar o amor, e por aí vai. A animação pode ser estranha, porque ela não bate muito bem com a conversa que tá tendo, o fundo, mas se você tiver no dia certo, na pegada certa, tu vai gostar. Ou eu acho que você vai gostar, né? Quem sabe? Sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. E até a próxima!